Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável, do Departamento de Ciência do Solo da Exalc USP. Eu sou Thaís Mattioli e hoje o tema vai ser o cultivo de oliveiras no Brasil. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Então estamos aqui hoje com o professor Walter Casarim. Muito obrigada, professor, pela sua presença, por nos ajudar aqui nessa conversa hoje. Obrigado, Thaís. Eu quero agradecer também, porque é um assunto que acho que todos gostam, né? Porque uma salada sem o azeite não é uma salada, né? Então, acho que vai atrair bastante a gente e é uma cultura para a gente um tanto mística. Sim. Ou desconhecida, né? Então acho que vai ser bastante interessante o assunto hoje. Vai sim, vai mesmo. Estamos aqui então com a nossa convidada, que é a doutora Edna Bertoncini. Muito prazer, doutora, e muito obrigada pela sua presença aqui. Prazer é meu, eu que agradeço o convite da Solo Agro, do professor Aleone, de vocês. A gente fica muito feliz mesmo com a sua presença. E a doutora Edna, ela é engenheira agrônoma pela Exalc, tem mestrado e doutorado em solos e nutrição de plantas pela Exalc também. Ela fez doutorado sanduíche na Università di Bari, na Itália, pós-doutorado no Departamento de Saneamento e Ambiente, na Unicamp. E atualmente ela é pesquisadora científica nível 6 da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA, no Polo Centro-Sul. E além da área, né, que a gente vai conversar hoje, que é a olivicultura, a doutora Edna, ela também tem especializações, né, ela trabalha também na área de tratamento e uso de resíduos urbanos e agroindustriais em solos agrícolas, compostagem e substâncias úmicas, e monitoramento de nutrientes e contaminantes no sistema solo-água-planta, além de também saber bastante sobre cana-de-açúcar. Mas a área que nós vamos conversar hoje é sobre olivicultura, que no caso ela tem aí uma vasta experiência em implantação de olivais, manejo cultural, fertilização, poda, colheita e extração de azeites, no caso a análise sensorial de azeites de oliva. É um currículo muito interessante para uma profissional do agro. A gente fica muito feliz de ter profissionais tão competentes assim, e ainda mais a gente trazer esses profissionais aqui para o podcast, para o nosso SoloCast. Mas para entender um pouco, né, sobre o cultivo de oliveiras no Brasil, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a doutora Edna é quando se iniciou o cultivo de oliveiras no Brasil, né? Porque eu acho que é uma cultura realmente que a gente não tem muita noção, né? Então, poderíamos começar com essa questão, né? Uhum. Bom, Thaís, o cultivo de oliveira no Brasil, ele é muito antigo. Diz a lenda que vieram com os portugueses, né, com as naus de Portugal, e foram implantadas perto de igrejas, mosteiros, e em alguns locais foi bem, né, o cultivo foi bem. E os portugueses, a hora que começaram a ver que havia um potencial, cortaram, né, o cultivo, em função de que nós seríamos uma concorrência para os azeites que eles já traziam de Portugal. Essa é a lenda que se conta. Depois vieram novas implantações de cultivos no Brasil. No pós-guerra, né, com imigrantes portugueses aqui no sul de Minas, na região de Maria da Fé. Também em 1930, o Getúlio Vargas fez algumas importações de cultivares e fez cultivos no Rio Grande do Sul. Então, foram várias ondas de implantações de olivais no Brasil. Mas por motivos políticos ou por motivos técnicos, né, por falhas técnicas, não foi para frente, né?
o cultivo não se desenvolveu, a cultura não foi para frente. Tem até relatos do professor Pimentel Gomes da Exalc, que na década de 50 e 60 ele fez expedições, excursões pelo Brasil para verificar onde havia oliveira plantada. E ele descobriu oliveira em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e até no Maranhão. Algumas produzindo, né, pouco e outras não produzindo nada. E ele até escreveu um livro em 1979, foi lançado, que chama A Olivicultura no Brasil. Né? Para você ver, assim, o professor, quantas áreas também ele, né? Eu acho que ele era da área de estatística, não sei. Sim. Era de estatística, Walter. Quantas áreas, né? Ele vai para essa parte de fitotecnia, quantas áreas abrangia. E em todos esses cultivos houve fracasso, em virtude principalmente de condições de manejo inadequado, os cultivares não se adaptavam, e outras por questões políticas, né? O Getúlio Vargas implantou, depois houve um certo arrependimento, porque os argentinos vendiam azeite para o Brasil também, então o programa foi meio que parado, né? Então, por questões políticas ou técnicas, não vingou. E agora, essa nova onda que veio, né? Começou em 1990 e 2000, então nós estamos aí com 20 anos, no máximo, de cultivo comercial, né? E veio para ficar. Veio para ficar, já com mais tecnificação, com mais base, né? Sim. Então, hoje, eu diria que a olivicultura no Brasil está implantada. Nós não temos uma área muito grande, mas, assim, a qualidade dos nossos azeites é dos melhores do mundo. Nossa, muito bom saber disso. Eu, como uma apreciadora de azeite, fico muito feliz em saber. Mas eu confesso que eu, particularmente, consumo azeite de fora, assim, né? Muitas vezes eu vou ao supermercado e eu falo, olhando pelo que eu entendo de acidez e tudo mais, eu acabo comprando azeite de fora. Mas, assim, me surgiu a dúvida, então, de por que no Brasil nós temos mais importações do que os azeites consumidos, né, daqui, os azeites que são produzidos aqui. Por que se importa quase que a totalidade do azeite que a gente consome? Nós estamos importando praticamente 99%, porque o cultivo é recente ainda, né? Nós estamos com 20 anos somente. Estamos com em torno de 10 mil hectares plantados, que é muito pouco ainda, né? Muitos olivais ainda jovens, que não entraram em produção. Só que esse cultivo tem crescido, né? Tem crescido em torno de 10, 20% por ano. Não sei se a gente chegaria aí numa produção que substituiria 100% os importados. Porque o Brasil também ele é o segundo maior importador de azeite. Primeiro, Estados Unidos, em segundo vem o Brasil, tanto de azeite como em azeitonas em conserva. Então, o volume é muito grande. Apesar do consumo per capita ser pequeno, né? Assim, o consumo geral é muito grande, né? Você sabe quando a gente viaja pela Europa, principalmente aquela região mediterrânea, né? Desde Portugal, Espanha, França, Itália, é muito comum a gente ver as oliveiras presentes ali, né? Ali a gente tem um solo tanto que calcário, pedregoso, né? Principalmente ali na França. E as condições aqui de solos no Brasil já começam a mudar um pouquinho já, né? Então a gente tem um solo mais ácido, lá o solo é mais calcário. Sim. E a minha dúvida é o que a oliveira gosta de solo, né? E em termos dessa diferença, vai mudar a qualidade nutricional dessa azeitona? Assim, Walter, um grande erro que se colocou, um mito que se colocou, é que oliveira é uma planta rústica, tá? Então, é o que você falou, quando a gente viaja para o Mediterrâneo, você vê oliveira no meio das pedras,
né? Fala, uma oliveira no meio das pedras não exige um solo de fertilidade alta, chove pouco, né? São condições bem, quase que inóspitas em alguns lugares, você vê Marrocos, Tunísia, né? Então, se o produtor, às vezes, ele é iludido por essa ideia, é uma planta rústica, que eu não preciso fazer muitos tratos culturais, não preciso fazer uma implantação muito boa, né? Mas esse solo pedregoso é o que você falou, é um solo calcário, né? Originário de rochas calcárias. Então, o pH é 7, 7,5, 8, tá? Você tem uma quantidade maior de bases, de nutrientes, né? Nós chegamos aqui no Brasil com pH 3,5, 4, 4,5, né? Então, muitos olivais que são implantados nessas condições, você vê que a planta não se desenvolve, porque tem alumínio no solo. O alumínio, o sistema radicular da oliveira, ele já não é bem desenvolvido, não é um sistema pivotante, é um sistema horizontal, que a gente tenta o máximo possível aprofundá-lo, né, para aumentar o volume de solo, para captar água, nutrientes. Então, é necessário você fazer calagens no preparo do solo, e posteriormente nós estamos fazendo quase que todo ano calagem. Eu tenho uns amigos de Portugal que falam, mas aqui nós temos umas centenárias que estão num pH 5, 4,5, né? Mas são centenárias, tem 200, 300 anos. Talvez aqueles cultivares se adaptaram ali naquela condição, né? E, então, é necessário aí você fazer a correção do solo, a gente faz um trabalho bem pesado de implantação, né? Aqui no Sudeste, nós temos praticamente quase que toda a olivicultura implantada em cambissolo, que são solos rasos, pouco férteis, em altitude, de pastagem degradada, ou uma área que nunca foi anteriormente trabalhada, né? Então, o desafio é bem grande nessa parte aí, de solos, né? E de fertilidade. Só mais uma dúvida, Thaís. Edna, existem as variedades que nós temos aqui no Brasil, são trazidas de fora? Ou nós temos já desenvolvidas variedades internas? Não, praticamente 100% são cultivares trazidos de fora. A Ipamig tem um cultivar que é a Maria da Fé, que ela lançou, né? Mas ele é bem similar à galega, à portuguesa. E, assim, exige uma quantidade de horas de frio muito grande, que é outro desafio que nós temos no estado de São Paulo, né? Então, ela tem algumas variantes de grápulo também, mas praticamente 100% dos cultivares, né, são importados. E estão se adaptando, né, às condições de clima, de solo. Eu fiquei com uma dúvida mais de leiga, assim, né? Embora eu seja agrônoma, mas eu não tive acesso nenhum a um conhecimento sobre as oliveiras. Eu queria saber um pouco sobre as características de uma oliveira. Assim, como que é a árvore, quanto tempo, né, para ter realmente ali o produto. Então, assim, você pode falar um pouco sobre a oliveira em si, sobre a planta, sobre a árvore? Sim. Bom, as oliveiras, elas... É uma frutífera, né? Só que o que eu falei para vocês, o sistema radicular dela não é pivotante, não diria fasciculado, mas assim, é bem horizontal mesmo, né? É uma planta que não caem as folhas, né? E que há relatos na literatura de até 3.000, 4.000 anos de existência, né? Na Grécia, naquelas regiões de Israel, né? Há relatos ali do Horto das Oliveiras, onde Jesus houve aquele episódio, né? Antes da crucificação. Com carbono 14, o pessoal faz a datação e se chegou a essas idades. É uma planta bem resistente, né? Que para você matar uma oliveira é difícil, mas a gente tem conseguido. E o cultivo, você planta, né?
faz a implantação do pomar, tem os tratos culturais, depois tem as podas, e ela começa a soltar as primeiras flores a partir do 3º ano. Entra em produção no 4º, 5º ano e vai estabilizar essa produção lá pelo 8º ano, tá? Há plantas que são exceção e produzem 60, 70 quilos. A maioria das plantas, né, a nível mundial, a produção máxima é de 20, 25 quilos por planta quando ela estabilizou. E há outras que não produzem. Nas nossas condições, a gente tem algumas que não produzem, né? Você planta e ela... Então, há uma variabilidade muito grande de produção, né? O que aumenta o custo de produção, né? Também. O que mais eu poderia dizer das oliveiras para você? Como o Walter disse, né, tem essa questão mística, religiosa, né, porque na Bíblia ela é citada não sei quantas vezes, mais de centenas de vezes. As outras religiões também trazem isso. Tem o azeite, que é um produto que também sempre foi usado para essa questão religiosa, né? E é uma árvore, né, que desde a mitologia grega lá, né, o nome de Atenas, a cidade grega ficou sendo Atenas por causa da oliveira, né? Então tem toda uma questão aí mitológica e mística em cima da cultura, né? Certo, interessante trazer esses pontos também, né? Porque tá tudo interligado mesmo. Mas assim, em relação no momento, eu te acompanho, então eu sei que você tá sempre fazendo podas e tá sempre ali no meio do cultivo. E em relação às épocas, né? Quando que são feitas as podas? O que é importante avaliar ali? Você que tá sempre no meio ali do cultivo, assim... A minha curiosidade é mais em relação ao dia a dia mesmo, sabe? E sobre as características da planta para o cultivo da azeitona, né? Então, do manejo cultural. Isso, o manejo, Posso incluir uma outra perguntinha? Pode, claro. Em termos de exigência nutricional dela, os nutrientes que ela mais necessita, né? Até qual a adubação que é feita na oliveira? Sim. Então, eu vou começar pela implantação do olival, tá? Como nós temos feito? Inicialmente, o pessoal começou com covas, coisa mais localizada. Nós já mudamos isso, nós começamos a fazer o cultivo em área total, porque quase que todas as culturas, né, Walter, até eucalipto, tudo a gente tem feito isso. Por que com a oliveira, que vai durar 100, 200 anos, nós não vamos fazer isso, né? Então, a gente tenta fazer um preparo em área total, né, com subsolagem, arações, gradações, incorporar calcário aí, a uma profundidade até 60 centímetros, até mais, a gente tenta corrigir, né? E depois nós fazemos e fósforo, né? Os níveis de fósforo são extremamente baixos nesses solos, então, às vezes, é necessário até uma fosfatagem aí em área total. Porque depois que a planta está implantada, né, como é que eu vou suprir fósforo a ela, né? Fósforo, ele é imóvel, então eu tenho que fazer essa base, né? Essa base de plantio. Depois nós temos plantado não mais em cova, mas a gente faz suco, como faz em cana. Trouxemos da cana de açúcar, né? A gente faz sucos, faz as marcações, né? E faz a implantação das árvores. Tenta colocar um pouco de matéria orgânica para elevar. Mas, no meu caso, eu acredito que é para elevar CTC. Eu preciso de fazer cargas, né? Para esse solo suportar essas bases, né? Ela é exigente em cálcio, ela é exigente em fósforo, em potássio, né? Boro no florescimento, na parte de florescimento, cobre, né? Os micronutrientes, cobre, zinco, mas muito mais boro. Então, é isso que a gente tenta fazer o aporte, tanto na implantação e depois, posteriormente,
O pomar implantado também, a gente faz calagem, ainda continua com as calagens em área total. Começamos a usar esses calcários com PRNT mais elevado aí para fazer com que haja aí, que desça, né, as bases no perfil e suprir os nutrientes que a planta necessita. Sempre que possível via solo. Quando não, um aporte foliar. Né? O que mais? Você tinha perguntado mais coisas. Acho que eu respondi só a questão do Walter. Não tem problema. Em relação a podas, né? E com relação à poda, então, a implantação, nós temos indicado aqui para o estado de São Paulo, na época, e Minas Gerais, toda a região sudeste, aqui Rio de Janeiro, Espírito Santo, na época de verão. Né? Então, fazer esse preparo do solo já começa e depois a gente faz a implantação aí final de novembro, dezembro, quando estabilizam-se as chuvas, para que eu possa fazer com que essa planta, chegando em março, ela já esteja estabelecida no solo, sem necessidade de irrigação. No sul do Brasil já é completamente diferente, eles têm o inverno chuvoso e o verão seco, então lá eles implantam mais no inverno. A gente tem a vantagem que a gente implanta no verão, que a gente tem sol, calor e água, né? Tudo que a planta precisa para se estabelecer. Então, esse daí é o plantio. Depois, já vem as primeiras podas, que é poda de formação, depois a poda de produção, que a gente faz normalmente quando a planta entra em estado de repouso vegetativo, que é a partir de temperaturas médias aí de 25 graus. Quando a planta entra em dormência no inverno, maio, junho, julho, né, a gente faz as podas, para ela florescer daí em final de agosto, setembro. Certo. E a colheita vai ser em janeiro, fevereiro, março. Ah, sim. Aqui eu já ia perguntar isso. Nós aqui no Sudeste, janeiro... São Paulo começa janeiro. Janeiro, fevereiro e até começo de março em regiões de altitudes maiores, né? E o Rio Grande do Sul chega até abril. Chega a colheita. E acho que uma outra coisa interessantíssima que é importante falar, que ela necessita de temperaturas baixas para o florescimento. Então, necessita de uma quantidade de horas de frio para que haja o florescimento e a frutificação. Isso limita muito o estado de São Paulo. Então, a gente tem São Paulo, Minas, a gente tem cultivado acima de altitudes de 900 metros, para que se tenha essa condição. Uhum. Nossa! A gente vê muitos olivais implantados em altitudes menores e, assim, fracasso, porque a planta se desenvolve super bem, mas não ocorre o florescimento, né? A minha pergunta ia ser em cima disso. Em quais regiões a gente consegue desenvolver essas plantas aqui no Brasil? Então, é uma questão de mais aqui, uma latitude mais para baixo do Sudeste, né? Acho que Sim. O Centro-Oeste e Nordeste já... Difícil. Muita só se nós né? tivermos futuramente cultivares adaptados, Sim, né? Mas com os cultivares que nós temos hoje, se limita ao Rio Grande do Sul, que eles já têm uma condição climática territorial de frio, né? E depois aqui, Paraná, Santa Catarina. Santa Catarina, eles têm frio, mas eles têm uma condição de muita umidade na época do florescimento, então... o florescimento é muito complicado lá. A perda de grão de pólen por causa da umidade. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mais altitude acima de 900 metros, né? Até na Bahia a gente está tendo, na Chapada, Diamantina, né? Aonde você tiver condições de frio aí de 300, 400, 500, 600 horas de frio, abaixo de 12,5 por ano, ocorre o florescimento. A especificidade do cultivo realmente é bastante alta, assim, né? Então, acho que para quem está nos ouvindo, às vezes ficou com bastante dúvida em relação à nutrição, solos e nutrição de plantas,
Entra no nosso site, que é www.soloagro.com.br, e quem sabe você não se torna um dos nossos alunos, dos nossos cursos e treinamentos que temos por aí. E o professor Walter Casarinho é um dos nossos professores do Solo Agro. Então, entra lá e verifica, né, se para você é possível ser nosso aluno, se tornar nosso aluno. Da minha parte, eu ficaria muito feliz de ser seu professor. Olha só. Mas voltando aqui para o nosso assunto, você já falou, né, sobre onde, né, se tem esse cultivo, mas hoje em dia, qual que é a área cultivada? Você falou, você falou no início, mas... É em torno de 10 mil hectares. 10 mil hectares, certo. E os estados produtores, então, é basicamente Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, que tem a maior área cultivada. Minas Gerais, depois o segundo, que tem a segunda maior área cultivada. Depois vem São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Olha só. Muito bom saber dessas informações, dessas questões, né? E com relação... você aprecia azeites? Demais. Demais. Aliás, eu gosto bastante também. Vinhos, azeites. Chocolate, café. Boa, né, Walter? Não, um azeite de oliva com pão italiano Nossa, e um vinho. Às vezes não precisa mais nada, né? Mas interessante toda essa parte de cultivo, né? E aí o bom mesmo é o produto disso tudo, né? E a gente vê aqui azeitonas pretas, as azeitonas verdes, nós vemos o óleo de oliva. Todas as azeitonas, elas podem se tornar óleo de oliva ou não? Ou tem algumas que são específicas para ir para a mesa? É interessante isso que você falou, azeitonas verdes, pretas. A azeitona preta é a azeitona verde que amadureceu. As pessoas perguntam muito isso. Então, no começo ela é verde, depois ela vai passando por uma cor mais magenta até ficar aquela cor vinho, né, quase preta. Então, é isso, é o processo de amadurecimento. Praticamente todas as azeitonas servem para fazer azeite. Para conserva, para mesa, não, né? Dá-se preferência por azeitonas maiores, que tem uma relação polpa-caroço maior, né? Pouco caroço e muita polpa. Então, há cultivares específicos para mesa, tipo a escolana, a manzanilla, né? Que são azeitonas maiores. E todas dão azeite, né? Umas o rendimento é maior, outras é menor, né? O rendimento em óleo, mas todas dão azeite. A minha curiosidade agora seria mais com relação à qualidade do azeite, né? Eu vi que você tem aqui alguns materiais para que a gente possa fazer aí para que você possa demonstrar para a gente, né, uma análise sensorial, seria isso? Sim. Explica um pouco para a gente, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Como que é feita essa análise? Como que a gente pode se certificar, né, como consumidor, de que o azeite realmente é bom? Você falou sobre muitos azeites que vêm de fora e que não são, né? A qualidade não é boa, mas como que a gente pode saber se é bom ou não? Thaís, o azeite é um dos produtos mais fraudados que existe no mundo. Parece que é o segundo mais fraudado. Por quê? Porque a produção é menor do que o consumo, né? Então, a demanda é muito grande e a produção é baixa. Então, há grupos internacionais que fazem... que a gente sabe que ocorrem as fraudes, né? E, assim, em todos os países. O Brasil não é... Estados Unidos, Japão, os países mais desenvolvidos, todos, Europa, né? Então, é muito comum, às vezes, você ir para a Europa e você está almoçando e te servirem um azeite de péssima qualidade, tá? Não é porque eles têm tradição em cultivo que eles têm tradição nessa conscientização sobre o produto, né? Aqui no Brasil, nós estamos produzindo mais ou menos em torno de 900 mil litros, foi a última safra, que é um volume que é 0,809% do que nós consumimos. Então, 99%. Chega a 1%, então. Não chega em 1% ainda, né? Então, a grande maioria vem de fora.
e vem de fora num preço muito baixo, né? E com qualidade também extremamente baixa. A nossa fiscalização, ela é deficiente. Então, se só tem fiscalização se ocorrer uma denúncia, né? Normalmente, o azeite que chega, ele chega com um laudo, né, do país de origem. Um laudo que ele é um azeite com acidez baixa, dentro dos parâmetros que o Ministério da Agricultura estabelece na instrução normativa aí, número 1. E ele entra no país e ele pode, de acordo com aquele laudo, ser classificado como extra virgem. Então, você vai no supermercado, você olha na gôndola, quase tudo é extra virgem. Não tem nada ali que é virgem. O lampante, jamais eles escreveriam, né? O lampante é um azeite de péssima qualidade que ele não é apropriado para o consumo humano. Ele faz mal para a saúde. O nome lampante vem que acendia lamparina antigamente, era tipo um biocombustível, né? Mas nós vemos, assim, no mercado, muitos azeites que está escrito extra virgem, a hora que você faz uma sensorial, você vê que ele é lampante ou ele é virgem. Edna, só o extra virgem seria o melhor? O extra virgem seria o melhor. Então, uma das ferramentas para o consumidor, né? Acidez. Muitas vezes você vai no supermercado, você vê o marido e a mulher, a esposa ali, o casal discutindo. Esse é 0,1, esse é 0,2, esse é 1, esse é 2, né? É um parâmetro extremamente fraco e frágil. É um parâmetro de laboratório. Você vai no laboratório, faz uma titulação, o Walter conhece bem isso, faz uma titulação e ele te dá ali a quantidade de ácidos fracos, né? Que tem naquele azeite que indicam um processo aí de qualidade, de deterioração, de fraude, alguma coisa assim, tá? Eu tô rindo aqui porque eu achava que eu era super esperta na hora de pegar na gôndola um azeite de menos de 0,5, né? Falaram pra mim, não, pego de menor que 0,5, não é isso que normalmente é falado? A legislação fala 0,8. Tá. Até 0,8 é extra virgem. E aí eu vou na gôndola, eu pego achando que 0,5... Nossa, peguei o azeite. Então quer dizer que É um parâmetro extremamente fraco e essa acidez, ela não é sentida em boca. É acidez em laboratório mesmo. É a mesma coisa você pegar um solo ácido e pôr na boca e você não sente nada, né? Edna, mas então qual que seria realmente o parâmetro que a gente vai ter que olhar, né, para escolher o azeite que a gente quer ali no momento? Então, o que tem na embalagem, Thaís, são os 3 parâmetros que o Ministério da Agricultura obriga, que é acidez, número de peróxido e distinção específica. Mas são parâmetros de laboratório, né? E são extremamente frágeis para você dizer a qualidade do azeite. E são parâmetros momentâneos. É naquele momento que você fez a análise, aquilo lá. Tá? Certo. Depois que você fez aquela análise, o azeite, ele é um óleo, ele se rancifica facilmente, né? E ele pode, um mês depois, se eu deixar um azeite, o melhor azeite do mundo, aberto, no sol, na luz, em 2 dias ele tá rancificado e a acidez dele sobe muito, né? Então, são parâmetros frágeis. O que mais que você pode ver? Data de invase. A data de invase não é a data de produção. O azeite pode ter sido produzido há 5 anos atrás, estocado, armazenado em tanques de inox, e depois ele vai com a data de invase de hoje. Você fala, não, ele é jovem. Não, ele foi envasado nessa data, ele não foi produzido nessa data. Tá. É um parâmetro que não te dá segurança. Certo. Tá? Outras coisas que o consumidor pode ver. O vidro tem que ser escuro, tá? Porque são 3 fatores que degradam o azeite. Luz, oxigênio e temperatura, tá? A luz, o vidro escuro impede que entre. Então, você vai no supermercado, se você vê um dos erros comuns, nas gôndolas, você vê aquelas luzes bem em cima. Você vê que o vinho eles colocam num lugar mais reservado, mais escurinho. E o azeite com holofotes em cima, né? Então, isso daqui já é um fator que deteriora. Temperaturas acima de 18 graus, começa a deterioração. Oxigênio, a gente vai às vezes em restaurante e já está aberto o azeite assim em cima do local da salada.
né? Então, oxigênio degrada o azeite também. Alguns têm embalagem de plástico, eu já vi. Sim, há muita controvérsia. O pessoal fala que a transferência de substâncias, né? Porque é um óleo, né? Em contato ali com o plástico. As melhores embalagens são vidro e lata. Mas latas tem que tomar cuidado que não tenha aquela solda, não esteja deteriorada, né? Seja de boa qualidade. Você sabe que a gente tá cheio de curiosidade, né? Estamos Thaís? mesmo. Mas uma outra curiosidade, que talvez seja de muitos, é a cor. Tem as embalagens que estão vermelhas, tem outras que estão... A embalagem... trouxe pra gente. A cor da embalagem. Porque a cor da tampa, É porque dizem assim, ó, o vermelho, né? A embalagem vermelha é para usar para culinária. Né? E para salada é o outro. Também não tem nada disso. Isso daí foi o mercado que colocou, né? Uma marca de azeite que criou essa coisa, mas não tem nada disso. Isso daí não está escrito em lugar nenhum. Então, a cor da tampa, a cor da embalagem não tem nada a ver, tá? O azeite, qual a diferença do azeite de oliva e um óleo vegetal, outro qualquer? Milho, soja, amendoim, né? A diferença é a composição nutricional, né, em ácidos oleicos, e também, que é bem próxima do óleo de girassol, por exemplo. E os polifenóis, que são o tchan do azeite. O que é o polifenol? É aquilo que dá o aroma ao azeite, né, e o sabor de amargo e picante. E esses polifenóis são aqueles que fazem bem para a saúde, que combatem os radicais livres, o envelhecimento, anticâncer, para a parte cardiológica. Então, o tchan do azeite são os polifenóis. Os polifenóis se deterioram com luz, temperatura e oxigênio. Então, o consumidor ele tem que ver isso daí, tanto quando ele vai comprar a embalagem, né, onde está exposto, e também na casa dele. Na casa dele ele não pode deixar aberto, ele não pode deixar perto do fogão, perto da janela, ele tem que deixar fechada a embalagem, né? Colocar num armáriozinho mais fresco, né? Usou, fecha a embalagem, para você prolongar a vida útil do azeite. Olha só. Edna, se eu vou fazer uma fritura e falar assim, agora eu vou fritar com óleo de oliva, porque é melhor azeite. Qualidade. Sim. Eu já vou jogar isso numa temperatura altíssima. Você vai perder os polifenóis. Porque os polifenóis. Mas daí, mesmo assim é vantagem ainda? Vantagem. Há um outro mito, né, dentro da culinária, e você até vê nesses programas de televisão as besteiras que eles falam. Que o azeite de oliva ele tem um ponto de fumaça baixo, e então ele, em temperatura alta, ele se degrada e forma outros compostos, né? É mentira, tá? Isso daí não é verdade. O que você perde são os polifenóis, que é o tchan, né? Que aí então, é mais interessante consumir na salada. Na salada, terminando um prato, uma finalização de prato, né? Que é um azeite extra virgem top, né? Que tem uma quantidade de polifenóis alto. Então, é interessante desse jeito. Ele não perde a parte glicídica dele com a temperatura de fritura, que é 180, 190 graus, tá? Inclusive, ele tem ponto de fumaça aí maior que outros azeites, né? Ele vai perder muito acima disso que nós não conseguimos no fogão. Você tem que deixar a frigideira lá torrando no fogo para conseguir, né? Então, você pode fazer. Agora, o custo-benefício não compensa. Então, é melhor você usar um azeite top, né? Para finalizar pratos, para saladas, para sua saúde. De manhã cedo você toma um pouquinho, você já vai ingerir sua quantidade diária de polifenóis, numa brusqueta, numa pizza, numa massa, né? E deixar um azeite talvez virgem, né? Que o azeite virgem é que tem um pouco de defeito. Ou um extra virgem não muito de qualidade tão superior, né? Para fazer o preparo dos pratos. Certo. Edna, você trouxe pra gente aqui, pra mostrar... Pra gente fazer o quê? Uma análise sensorial? Eu vou ensinar um pouquinho. Porque como eu falei pra você, Thaís... O consumidor fica perdido. Ele chega no supermercado, é tudo extra virgem.
Tudo está escrito extra virgem. Ele vai por acidez, que não significa muita coisa, né? Tá. Acidez é aquele momento que você fez a análise, X. É o raio X ali, você fez ali. Como ele é um produto que rapidamente ele pode se deteriorar, né? Então, não é um parâmetro muito seguro. Então, o que a gente recomenda ao consumidor? Que ele busque, que ele aprenda, né? Comprar o azeite, ele sabendo verificar a qualidade. Como ele faz isso? Né? Ele compra, ele vai na casa dele, degusta, né? Se não for extra virgem, o que ele faz? Ele não vai poder devolver no supermercado. Ele não compra de novo, ele deixa lá. Então, já é uma forma de conscientização do consumidor e de melhorar esse mercado. Quando nós começamos, há 15 anos atrás, a quantidade de marcas no supermercado era pequena, né? Depois, com todo esse movimento, com todas essas informações, a gente já vê que muitos azeites muito ruins já foram banidos. O consumidor vai largando, né? Vai largando ali no mercado, na prateleira, e não tem um consumo. E o preço então, não é um... O preço, olha, o preço... Pra você ter uma ideia, Walter, o preço de produção do litro de azeite, de custo de produção, está em torno de 10 euros. 10 euros vezes R$6, seria R$60 o litro. Como é que a gente vê... E depois tem as taxas de importação para chegar no Brasil, que também é 50%, 60%, 70%, né? Como é que você chega a um azeite no Brasil por R$19, R$20, R$25? Meio litro. Você já vê que tem coisa errada, né? Que esse azeite já tem alguma coisa com ele que não bate. Que o custo é alto de produção. Então, a análise sensorial a gente tem feito para conscientizar o consumidor, né, quanto à qualidade. Quando você compra um azeite, você leva ele para casa, né? E nós que fazemos degustação de azeite nos concursos, a gente usa esse copinho azul. Porque esse copinho azul ele é padronizado pelo COI, que é o Conselho Oleícola Internacional. Esse copinho aqui, ele não influencia o degustador quanto à cor, porque a cor do azeite não é importante. Se ele é verde, se ele é amarelado, se ele é cor de ouro, não é importante. Isso daí depende do cultivar, né? Um fator intrínseco do cultivar. Então, ele já é azul por causa disso. Depois ele tem esse formato, né? Que é para fazer os polifenóis subirem e os aromas e ficar mais fácil para que o degustador faça avaliação. Normalmente a gente aquece esse copinho, né, até aí 27 graus para favorecer que os aromas subam. Quando você vai... Daí ele faz uma avaliação do odor? Do odor e do aroma, né? Então, quando você vai degustar o azeite... Você coloca ele nesse recipiente, vou dar para vocês também. Ai, já sujei sua mesa. Não tem problema. E a gente coloca uma quantidade aí razoável, né? E tem várias etapas a degustação. Uma é olfativa. Então, nessa olfativa, normalmente a gente aquece, né, o azeite. Então, a gente coloca na mão, esquenta, quando nós não temos um aquecedorzinho elétrico, como nos concursos. Vai aquecendo para chegar nessa temperatura de 27 graus, tá? Daí, nós vamos colocar no nariz. E no nariz, o que a gente vai ver? A gente tem que ver algumas coisas básicas. Primeiro, se esse azeite tem defeito. Quais são os principais defeitos que tem no azeite? O principal dele, que a gente vê no mercado, é o ranço. Rançoso. O que é o ranço? É aquele cheiro de manteiga estragada, de pastel de feira, de óleo de pastel de feira. Então, sente isso. Vê se em alguns azeites que você já viu na sua vida... certeza. Esse é o ranço. É o pior defeito porque ele faz mal para a saúde. Nossa. Um óleo rancificado, em vez de ele colocar polifenóis, né? Em vez de ele colocar polifenóis na
no seu organismo, ele coloca radicais livres. Então, é o efeito oposto. Um outro defeito muito comum nos azeites que chegam para o Brasil é esse de aquecimento ou de fermentado, de azeitona. É o cheiro de azeitona em conserva. Quando você abre uma lata, um vidro de azeitona, aquele cheirão é próprio da azeitona em conserva. O azeite não pode ter. Tá? E ele vem do quê? Do processo de campo. São azeites produzidos nessas regiões aí mediterrâneas que produz grande quantidade, fica em pátios, diversos dias as azeitonas, e começa a escorrer aquele óleo, fermentar. Então, é esse cheiro aqui. Vê se você identifica esse cheiro em algum azeite. É o azeite que tem cheiro de azeitona de azeitona mesmo, né? Que as pessoas falam, nossa, eu tenho um azeite super bom em casa que tem cheiro de azeitona. Já ouvi isso Esse falar, é dos já bons. ouvi também. Ele é um azeite que não é Que não extra é bom. virgem. E dependendo da intensidade dele, ele pode ter célula lampante, né? Estou fazendo sempre o contraste entre isso e isso aqui. Esse é bom. Daí o outro é o acético, que é um cheiro de vinagre. A vinagrado também é de fermentação das azeitonas. De fermentação das azeitonas, seja no campo, na pós-colheita. Não, acho que esse é o pior. Ele é bem acético. Na pós-colheita. Aqui está uma intensidade alta, Não, mas se você encontra todos esses defeitos em um único azeite. Nossa. E o outro, máquina de extração suja, tá? O outro é esse daqui, que é o mofo, também. Quando você... Mofo, aquela gaveta mofada, aquela casa de praia que você abre, assim, e tem aquele cheiro de mofo, é a azeitona que pegou umidade, mofou, ficou vários dias antes de extrair. Então, não pode ter esses defeitos. Se tiver um pouquinho desses defeitos, ele já cai da categoria de extra virgem para virgem. Se esses defeitos estiverem com um nível acima de 3,5 de intensidade, esses são bem altos, acima de 3,5. Ele já cai de virgem para lampante. E aí é perigoso. Daí já não é apropriado para o consumo humano, tá? Certo. Bom, então, na hora que você for degustar, você vai ter que sentir se tem algum desses defeitos. Tem outros defeitos, mas esses são os mais comuns. E depois, qual é a qualidade que você quer encontrar no azeite? O azeite é uma fruta, né? A azeitona é uma fruta. E ele tem que ter um odor de fruta, né? A gente busca, preferencialmente, um odor verde, de fruta fresca, de tipo uma grama recém-cortada. Quando você passa num local que estão cortando grama, tem aquele odor, aquele odor fresco de grama, de folha de tomate, de folha de tomate macerada, de maçã verde. Quando você encontra esse aroma, significa que o azeite tem qualidades, ele tem uma quantidade, é indicativo de quantidade de polifenóis, né? E que faz bem para a sua saúde. E ele é classificado como extra virgem. E depois a gente coloca na boca. Na boca, a gente roda o azeite na boca e a gente vai rodar ele, depois a gente trava os dentes e faz assim, para quebrar as moléculas, né? Para essas moléculas de polifenóis se romperem e a gente sentir o amargo, que é na lateral da língua, e picante, que são picadinhas em cima da língua e na garganta. Quanto mais alto for o frutado, e quanto mais alto for, mais alta a intensidade do amargo e do picante, mais polifenóis ele tem. Mais polifenóis, melhor qualidade para a sua saúde e mais tempo ele dura também. O prazo de validade dele é maior. Tá? Olha só. Então, vamos lá. Vamos dar uma esquentadinha nesse, né? Nesse azeite. Me parece muito como o vinho. O vinho a gente tem o visual também, né? Que a gente roda ele para ver como ele desce na parede da taça. Da taça. Né? Eu tive a oportunidade, Edna, eu estudei na França, né? Então, o rapaz do meu laboratório tinha uma área de oliveira de mais de 100 anos, porque veio de pai da família, né? Dos avós e tal. E um pouquinho eu fui visitar, ou aprendi um pouquinho sobre
as oliveiras, mais o cultivo, né? Nem tanto em termos do azeite, né? O azeite muito Mas pouco. na Europa é muito comum, quase que todo mundo tem um pedacinho de terra que planta alguma coisa, né? De oliveira. Será que já Vamos tá bom? lá, então. Ó. Nossa temperatura do nosso corpo, teoricamente, tá 36. Tá, minha mão tá gelada. mas- Roubou muito calor, assim. Agora a gente vai sentir, dar uma fungada e tira, porque senão começa a saturar as papilas olfativas. Tá. Daí o degustador tem que ir lá nas memórias olfativas dele. Você sentiu odor de ranço? Nada. Não, De aquecimento? Azeitona em conserva? não, também não. De acético, vinagre? Não, De mofo? não, também não. Então, Realmente, esses são os muito principais. O que você sente? Um aroma verde, um mais maduro? bom. Mais verde. Verde. Tá, eu senti Mais cheiro de verde. grama. Grama. Lembra bem, É. lembra bem. Então é um azeite que não tem defeito, zero de defeito, e tem frutado. Uhum. Então, nós já classificamos o azeite. Ele já é extra virgem. Se ele tivesse um pouquinho disso daqui, ele já era virgem. Se ele tivesse intensidade alta, o que é intensidade alta? Eu coloco aqui, ó, eu já sinto. Então, esses acéticos, esse ranço, se eu colocar aqui, eu já sinto. Uhum. Tá? Eu coloco, às vezes no restaurante, a mesa do lado tá usando azeite e eu sinto Uhum. os defeitos. Então, imagina, é lampante. Se eu tô a 1 metro, 2 da mesa do lado, eu tô sentindo, é lampante, Lampante. né? Ele impregna mesmo. Impregna. E agora Até a gente... comida, uma farofa que é feita, alguma coisa, falou, ixi, ferrou. Ferrou a comida Lampante. aqui. Bom, então, nós já classificamos, viu como é Tá. fácil? Aham. Já está classificado. Se tiver algum defeito, é virgem. Se tiver defeito muito intenso, lampante. Lampante. Então, o consumidor já sabe, isso daqui eu posso comprar, né? Da próxima vez, ou eu não posso comprar. Uhum. Certo. Aí você já vai eliminando, Você já vai o que, eliminando. o que na sua classificação não é bom. Isso. Né? Aquele no supermercado já ficou de lado já. É. Já. Bom, daí nós vamos colocar na boca, rodar, né? O olho dele já amarejou. Queimou a garganta. É. Você sente um amargor na lateral da língua e picadinhas. Bastante. Picadinhas e na garganta. Uhum. Então, ele tem um amargo, né? Razoável. E um picante. Vocês acham que tem mais amargo ou mais picante? Mais mais picante. Porque ele chegou até aqui, ó. Aham. Eu não consegui fazer Mas mesmo assim você sentiu, Thaís? estratégia, mas Você eu senti. sentiu? Edna, Sim. que forte. É muito No meu bom. No meu ficou assim, bem expressivo isso. pela Aham. sua explicação, eu acho que é um azeite muito Então, bom. é um azeite que tem alto teor de polifenóis. Aham. É um azeite dessa safra aqui, né? Certo. Jovem. Aham. E tem alto teor de polifenóis. Ele vai cair, o polifenóis, Uhum. né? Mas ele vai durar muito ainda, porque os polifenóis protegem ele do processo de Certo. degradação, né? Nossa, professor Walter, que aula que a gente teve hoje, hein, com a doutora Edna. Realmente, acho que agora eu vou, pelo menos, ter uma diferenciação maior para comprar um azeite. Não, além disso, muitos mitos caíram. Né? Eu acho que a gente Sim. traz muitos mitos sobre o azeite de oliva e que foram derrubados Foram aqui, derrubados, né? é. Realmente Nossa, muito importante. muito bom mesmo. Tô realmente muito satisfeita com a nossa conversa. Gostei muito. E agora vocês sabem degustar azeite, vocês podem fazer uma compra mais consciente. Com E certeza. também vocês são os agentes multiplicadores da conscientização, né? Sim, com certeza. Conscientizar a família e outras pessoas, que é assim que a gente vai conseguir produtos de melhor qualidade no mercado. Que Exato. para o produtor brasileiro é extremamente importante. Para a Muito. gente, o nosso azeite, ele tem um preço maior, né?
mas é um azeite que nós estamos ganhando os maiores prêmios do mundo, né? Os concursos aí, quase que todos os concursos do mundo têm azeite brasileiro e tá dando um show, né? Depois o pessoal procura a Edna no particular para perguntar quais que são as marcas que devem comprar. Gente, a gente tá chegando ao fim da nossa conversa científica, tá? Mas agora a gente vai conversar um pouquinho sobre um lado pessoal da doutora Edna, saber uma questão mais descontraída, embora essa conversa nossa já foi muito diferente, para mim foi bastante descontraída também, mas a gente vai entender um pouquinho de um outro lado, de um lado mais pessoal da profissional da Edna. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. A gente então vai entender sobre um hobby, né, da doutora Edna, sobre alguma questão, né, que ela faz fora do campo, quando ela tá ali descansando, né? Então, conta pra gente um pouquinho, um hobby seu, Edna, que você realmente tem feito ultimamente. O que você tem feito para sair um pouco, né? Porque, embora seja uma área muito interessante, é cansativo, né? O dia a dia de uma pesquisadora. O que você tem feito aí para... eu acho que ultimamente, Thaís, eu tenho tentado relaxar, né? Porque a rotina de campo é pesada, a rotina de laboratório é pesada, né? E a quantidade de produtores que a gente atende é bem grande. Eu tenho 2 áreas de pesquisa, tem projeto do CNPq, FAPESP, produtora, não sei o quê. Você quase pira, né? Então, o pouquinho de tempo que eu tenho procurado coisas que me tragam relaxamento. Então, eu gosto muito de banhos terapêuticos, de massagem. Eu estava falando com o Walter que essa parte de terapias, né, tipo constelação familiar, eu tenho feito algumas coisas que, ao mesmo tempo, auxiliam como você lidar ali no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, que é pesado, né? E também trazem bem-estar, prazer, né? Sim. Já fiz natação muito tempo, agora não estou mais a vir. Já fiz muita coisa, mas... Já fiz alguma coisa de cerâmica, né? Mas, no momento, eu estou priorizando essas coisas aí. Relaxamento. Relax mesmo. Eu quero sombra e água fresca. Porque de sol... De sol é o dia inteiro. Desses banhos terapêuticos, né, que você falou, você entende alguma coisa, assim, de quais que são as melhores? Eu tenho ido para São Pedro muito lá naquele... Que eu descobri que não tem só aquele que não é cheiroso lá. Do enxofre, Do enxofre. Né? Tem de vários, tem de vinho, tem de ervas aromáticas, tem um monte de coisa, né? Olha só. As massagens também tem diversos tipos, né? Então, eu procuro fazer isso. E dormir bastante, repousar, cinema, música, alguma coisa para sair, né? Sair do foco de agronomia, porque senão você... E tem te ajudado? Tem sido algo que você está percebendo que está sendo desestressante? Você precisa dessa pausa. Ai, que ótimo. Olha porque, só. na verdade, o banho, ele é relaxante, mas a gente tem que desligar um pouco a cabeça, né? Sim. Porque a cabeça vai ficar a semana toda sempre focada no trabalho, e a gente precisa dar uma desligada, né? Tem que dar uma desligada. E tudo isso é importante, né? Com certeza. Mas quando você citou da constelação, eu fiz a constelação, né? E talvez poucas pessoas conheçam sobre a constelação, né? O motivo de se fazer a constelação e as pessoas, né? Esse é um assunto importante também, logicamente que não tem nada agronômico, né? Mas talvez as pessoas irem buscar um pouquinho
o entendimento sobre o que é uma constelação, né? que ele traz algumas respostas, coisas do passado para o futuro, que resolve problemas, né? E tem sido usado, Walter, nos ambientes corporativos também, né? Nas empresas. Sim. Eu tenho uma amiga, uma colega de trabalho que é de outra unidade, né? E ela aplica constelação em empresas, né? Para você ver o comportamento, porque fala constelação familiar, mas é o posicionamento no sistema, né? Sim. Então, dentro de uma empresa, como você se posiciona, como as outras pessoas se posicionam, aonde está o conflito, como resolver, né? Então, ela é aplicada em diversas... Na parte jurídica tem sido aplicado também, né? Na questão de guarda de filhos, principalmente, de conflitos de casais, de heranças. Então, ela tem um leque grande, tanto de autoconhecimento como de você enxergar como o sistema está como você se posiciona em relação ao sistema, né? E o que você pode mudar, né? Certo. Você não vai mudar as outras pessoas, mas o seu posicionamento pode influenciar. Olha só, então a gente conheceu aqui um outro lado da doutora Edna. Muito bom saber sobre essas informações e às vezes quem está nos assistindo e nos ouvindo pode também se interessar, né, por esse outro lado também. A gente chega então ao fim do nosso bate-papo hoje. Agradeço o professor Walter Casarim por estar aqui do meu lado. Muito obrigada, professor. Para mim é sempre uma honra participar. Muito obrigado, Edna. Muito obrigado, Thaís. E eu que agradeço a oportunidade, né, de conhecer vocês e de também levar as informações aí, né, ao público consumidor. Certo. E as pessoas que queiram, produtores que queiram entrar na área também, né, que é o nosso foco aí dentro da agronomia. Em nome do Solo Agro, agradeço imensamente a sua participação aqui conosco, agradeço por ter nos explicado sobre o azeite, né, sobre essa análise sensorial que a gente deve fazer. Foi excelente mesmo, viu, doutora Edna? Obrigada. A gente chega então ao fim e fiquem de olho nas nossas redes sociais e futuramente teremos mais episódios do nosso SoloCast. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!